Paz e bem a todos vocês que nos acompanham aí pelo YouTube da nossa província. Eu sou o Frei Josimar e irei falar com vocês sobre o capítulo 3, sobre um versículo do capítulo 3 da regra não bulada de São Francisco, que diz o seguinte, e é o versículo 3 do capítulo 3. Por isso todos os irmãos, clérigos ou leigos, façam o ofício divino, os louvores e as orações como devem. Esse tema nos impulsiona a trabalharmos o discernimento vocacional. Nós, como estamos fazendo esses encontros sempre formativos pela internet, buscamos cada dia mais elucidar, esclarecer como que o vocacionado deve se comportar para perceber a ação de Deus, para discernir melhor a partir de Deus aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele deve tomar de atitudes, para assim tomar a atitude acertada ao decidir fazer os encontros vocacionais. E a partir disso, da oração, todo vocacionado e todo cristão é chamado a viver a partir de Deus. A oração é sempre bom lembrarmos que é um exercício que nos faz sair de nós mesmos para ir até Deus. Nos faz nos desprendermos de nós mesmos, daquelas seguranças que temos, para nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus. E por isso São Francisco alerta aos seus frades e também a todos os vocacionados, a todas aquelas pessoas que querem entrar para experimentar esse gênero de vida, fazerem as suas orações sempre em comunidade. Com certeza São Francisco baseado no capítulo 18, versículo 20 do Evangelho segundo São Mateus, em que Jesus diz assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então essa oração sempre em comunidade, que faz com que o discernimento aconteça de uma maneira mais intensa e com que as pessoas demonstrem sua unidade indo até Deus. Isso é importantíssimo para todo vocacionado, para todo cristão, como eu dizia anteriormente, pois nos ajuda a vivermos melhor, nos ajuda a vivermos a partir de Deus, a olhar para a nossa vida, olhar para os nossos sonhos, olhar para tudo que gira ao redor de nós, a partir de Deus. Por isso, oração é um fazer, como São Francisco diz aqui, é um fazer, não é apenas um momento meu próprio, intimista, não. É um trabalho, não uma obrigação, mas uma obrigação que, sim, brota do coração, porque deve ser livre. É como um encontro entre dois amantes, entre duas pessoas que se amam, entre o vocacionado e entre Deus que o chama. Primeiramente, é Deus quem coloca dentro do coração de cada um de nós o desejo de rezar, o desejo de ir até Ele. Então, quando vamos até Ele na oração, Ele já está nos esperando, Ele já está pronto para nos acolher e para nos iluminar com aquilo que Ele tem para revelar para cada um de nós. Só que é importante que nós, cada dia, enquanto rezamos, nós tenhamos espaços de silêncios, para que nesses silêncios Deus venha falar a cada um de nós. No silêncio do coração, então é importante que nós tenhamos um momento de nossa fala, mas também um momento em que nós deixemos Deus falar a cada um de nós. Por isso é importantíssimo que, enquanto rezamos, nós possamos ter esses momentos para assim silenciarmos e acolhermos aqueles planos que Deus tem, a vontade de Deus para cada um de nós. E para rezarmos é bom que nos concentremos, que nos coloquemos de coração na presença de Deus, para que assim Ele possa fazer a sua obra e possamos assim nada nos atrapalhar naquilo que estamos fazendo. Nada de problemas, nada daquelas coisas de preocupações que temos no nosso dia a dia, não. Isso não venha interferir na nossa oração, por isso é importante sempre reservarmos um tempo para isso, para que assim nós possamos fazer a nossa oração adequada e depois, com o passar do tempo, isso vai se tornando mais rotineiro e não vai ser tão difícil esse exercício, se torna algo que vai fazer parte da vida de cada um de nós, se torna comum e faz com que nós percebamos
o que Deus tem de planos para cada um de nós. Percebamos melhor aquilo que ajuda a vivermos melhor, sempre descobrindo e tendo em consciência que os planos de Deus para nós são os melhores. E São Francisco percebeu muito bem isso, ele que é chamado mestre de oração, ele que era chamado o homem feito oração, porque em todos os momentos ele buscava sempre se recolher em si mesmo para assim descobrir aqueles planos de Deus, aquilo que Deus mais almejava para a sua vida, porque quanto mais ele rezava, mais ele queria descobrir melhor os planos de Deus para ele. Às vezes a gente pensa assim, não, a oração é algo que a gente reza e cumpre essa obrigação, mas uma obrigação externa. Aí terminamos a oração, ficamos tranquilamente. Não, a oração deve nos impulsionar, deve nos provocar a cada dia mais progredirmos no caminho da santidade, progredirmos na vida de fé, progredirmos na vida também humana, também buscando sempre nos comprometer em sermos pessoas melhores. Sempre olharmos para Deus, olharmos para nós mesmos e olharmos para o próximo. A oração deve provocar esse movimento em cada um de nós. Nós percebemos que nesse tempo em que vivemos, nós corremos uma grande tentação de ficarmos só olhando para Deus e ficarmos intimistas, fechados em nós mesmos, e isso nos atrapalha na oração. Por isso que nem sempre quando fazemos as orações a gente descansa em Deus. Por isso que às vezes fazemos as orações e saímos do mesmo jeito que começamos. A oração deve provocar isso, lembrando de novo, a oração deve provocar em cada um de nós essa mudança de postura, essa mudança de olhar. O olhar para Deus deve fazer com que nós olhemos para nós mesmos de maneira diferente a partir de Deus, percebendo as nossas qualidades, os nossos defeitos, percebendo a força de Deus em cada um de nós e também olhemos para o próximo, para o mundo, para todas as situações que nos rodeiam a partir desse olhar de Deus. Então é sempre um olhar de purificação. Nós somos chamados a pedir a Deus que purifique o nosso olhar para assim percebermos sempre as coisas a partir dele. Por isso é dinâmica, a oração é sempre dinâmica, que nos ajuda a cada dia mais caminharmos, a nos desestabilizarmos de nós mesmos, para nos fixarmos em Deus, e Ele que nos impulsiona a tratar melhor os nossos irmãos, a cuidar melhor de nós mesmos, a viver a oração. Nós somos chamados a fazer isso, viver aquilo que rezamos. Esse é um grande desafio para todos nós, pois assim que quanto mais rezarmos, a gente é chamado a nos aprofundar no conhecimento de Deus e que é infinito. Quanto mais nós entramos nesse mistério, nós queremos entrar mais. Nós vamos nos impulsionando, vamos nos fascinando com esse mistério desse Deus que nos ama tanto e vamos principalmente experimentando o amor de Deus para cada um de nós. Esse é um fundamental na vida de cada um de nós cristãos e cristãs que buscamos o seguimento a Jesus Cristo. Por isso convido a vocês todos a buscarem entrar nessa dinâmica de oração a partir de São Francisco, que sempre indica, devemos rezar em comunidade para que assim o nosso egoísmo não apareça tanto e percebamos que somos todos irmãos e vivamos como irmãos e irmãs. Um abraço a todos, paz e bem, felicidades, espero que todos vocês estejam bem nesse tempo tão difícil. Um abraço, paz e bem.